Abençoados com todas as bênçãos. Ótimo dia a todos, na certeza que hoje já é o nosso melhor dia. Hoje já é o nosso melhor dia. Você nunca teve um dia tão bom quanto hoje. Um dia que o próprio Deus nos preparou desde antes da fundação do mundo. Seja bem-vindo você. Muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado a você que está nos acompanhando por essa gravação. Muito obrigado. Receba aí de coração o nosso agradecimento. O nosso papel aqui é falar a respeito do Evangelho da Graça de Deus. Muito obrigado a você. Meu nome, para você que ainda não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Hoje em dia, com essa tecnologia, nós alcançamos o mundo, falamos para todo mundo, então é bom que nós nos identifiquemos da onde que nós estamos aqui falando. E falamos, veja bem o nosso assunto aqui, falamos a respeito do Evangelho da incircuncisão. Esse é o nosso assunto. É isso que nós vamos tratar aqui nesse dia. O Evangelho da incircuncisão, que foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Percebo que tudo está bem, percebo que a sua vida vai bem, um evangelho que foi anunciado a Paulo, mude a sua forma de pensar. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, verso 7, ele fala de dois evangelhos, um que foi dado a Pedro, antes da cruz, e um outro dado a Paulo, depois da cruz. E o nosso evangelho é o evangelho da incircuncisão, porque nós estamos depois da cruz de Cristo. E o tema de hoje que nós vamos abordar, que nós vamos falar, tratar, dentro do evangelho da incircuncisão, é esse. Não é possível que Jesus volte. Olha aqui, uma coisa assim bem tremenda. Não é possível que Jesus volte. Vamos tratar aqui. Mas, por favor, primeiro eu gostaria de pedir a você que compartilhe a mensagem para que outras pessoas também entendam por que não é possível que Jesus volte. Porque falando assim, é alguma coisa assim totalmente contrária da religião. E é contrária à religião, não é isso? Porque a religião ensina que Jesus ainda vai voltar. Mas o Evangelho diz, o Evangelho da incircuncisão garante que Cristo já voltou. Então, compartilhe a mensagem aí, por favor. E também temos um canal no YouTube. Se for possível, compartilhe, se inscreva nesse canal. O nome do canal é Abençoados com todas as bênçãos. Neilton Cardoso. Por favor, nos ajude a fazer com que essa palavra corra e seja glorificada. Assim como Paulo escreveu a Tessalônica, não é isso? Oro para que a palavra corra e seja glorificada. Nós oramos, nós trabalhamos, nós falamos e contamos aí com a sua ajuda. Para que a palavra do nosso Pai, não é minha palavra, é a palavra do nosso Pai, o Evangelho da Graça, seja conhecido de todos os nossos irmãos. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, você que está ao vivo. Meu amigo Carlos Castro, um abraço para ti, não é isso? Orgulhoso de ti pelo trabalho que você tem feito aí. E a todos os abençoados que estão nos acompanhando aí, peço a você que compartilhe a mensagem. E a nossa oração nessa manhã por você declara os olhos do seu entendimento já iluminados por Deus, para que você possa entender isso, você possa entender o Evangelho da Graça de Deus, porque a diferença é essa dos filhos, é essa, entender o Evangelho da Graça de Deus. Paulo escrevendo a Roma, no capítulo 5, no verso 17, ele diz que aqueles que conseguem entender, né, que têm o privilégio de entender o Evangelho, vão viver melhor, vão reinar em vida, vão ter uma limpa consciência, vão viver tranquilo, vão conhecer a sua verdadeira posição em Cristo Jesus. Esse é o nosso trabalho aqui, fazer você entender a nossa posição em Cristo Jesus. Fomos enganados por muitos anos, falaram que a nossa posição era uma posição de pecador, falaram que a nossa posição era uma posição diferente dessa. E não é, pessoal, o Evangelho nos ensina que a nossa posição em Cristo Jesus é uma posição de santo, de perfeito, de abençoado. E esse é o nosso trabalho aqui. Então, peço a você que nos ajude compartilhando a mensagem. Então, vamos aqui ao nosso tema. Não é possível, veja bem, não é possível, olha o que nós estamos falando, que Jesus volte. Não é possível, ele não vai voltar mais. Não vai voltar.
Se você é um como eu que ficava esperando, né, olhando para o céu, e que um dia as nuvens vão se abrir, e vai tocar uma trombeta, e Jesus vai aparecer montado no cavalo, não, isso não vai acontecer. A maior, ou a principal expectativa, esperança da chamada religião evangélica, que é a volta de Jesus, não é possível, abençoados, que aconteça mais. Por quê? Porque nós já estamos aqui falando aqui, Jesus já voltou. É por isso que ele não vai voltar mais. Ele já voltou. Então vamos ler aqui um verso. É importante que leiamos aqui, não é isso? Primeira carta que Paulo escreveu a Corinto. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. No capítulo 15, no verso 51. Veja aí o que diz o apóstolo Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51. E vamos ler também o verso 52, que diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Apóstolo Paulo falando, um mistério. Na verdade, porque existiam outras expectativas, existiam outros falatórios no tempo de Paulo, outros abençoados ensinando outras coisas que eram mentira. Então ele diz, na verdade, nem todos dormiremos, nem todos, mas todos seremos transformados. O verso 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E no finalzinho do verso ele fala, e nós, Paulo falando, nós seremos transformados. Então, abençoados, Paulo fala aqui a respeito de um mistério. Agora, precisamos saber quando que esse mistério vai acontecer. Se já aconteceu ou se ainda vai acontecer. É necessário que você entenda, é necessário que a Igreja de Cristo conheça isso. Saber quando que esse mistério vai acontecer ou já aconteceu. Porque Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 26, ele diz que o mistério que esteve oculto já foi revelado. Já foi, não é que vai ser, já foi revelado. O conhecimento que era necessário para que a igreja entendesse os mistérios de Cristo, isso aí já foi revelado. Então, você não precisa viver no engano. Ou melhor, você não tem que viver no engano. Você tem a mente de Cristo. Em outra carta, Paulo diz que nós temos a mente de Deus, raciocinamos, pensamos da mesma maneira que Deus pensa, que Deus fala. É o nosso entendimento. Você não tem que viver aí na ignorância, na escuridão, nas trevas, não é isso? Viver nas trevas é viver sem conhecimento. Então, precisamos entender. Nós lemos aqui no capítulo 15, no versículo 51 e 52, onde Paulo escreve, nem todos dormiremos. Olha o tempo do verbo, dormiremos, falando lá com o povo dele, com a época dele. Todos seremos transformados, todos eles lá seriam transformados, num abrir e fechar de olhos. Veja que é uma coisa rápida. Quantas coisas você pode fazer num abrir e fechar de olhos? É uma coisa rápida, não é isso? Uma trombeta soará. E agora, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Essa parte aqui na religião, eu amava essa parte aqui, quando estava na religião. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, diz o apóstolo Paulo, quem foi que escreveu essa carta? Nós que estamos aqui, Paulo falando, nós seremos transformados. Aqueles que estavam vivos seriam transformados, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, não é isso? Então veja que o apóstolo Paulo, ficou bem claro, eu recebo você com os olhos iluminados para que você entenda isso aqui. Veja que Paulo fala de um acontecimento com a participação deles. Nós, não é isso? Fala de um acontecimento que eles iriam participar. Não é nada para o futuro. Paulo não está falando, olha, daqui a 2000 anos, olha, não sabemos quando vai acontecer, e se será que vai ser para aquele povo. Não, ele está falando aqui, ó, nós seremos. Ele está falando no tempo dele, olha o tempo do verbo aí, nós aqui, para eles lá, não é isso? Falando para o tempo deles, para a época dele, Paulo falando.
É importante, abençoados, que você entenda isso. É importante que você compreenda o que você está lendo. Porque a religião, ela é assim, ó. Ela pega um verso lá no 10 milhões de anos atrás e diz que tem que ser aplicada para nós hoje. Você tem que entender a época, o verbo, a escrita, o que você aprendeu, o que está dizendo, o que o autor, com quem o autor está falando. E Paulo fala aqui bem claro, nós, Paulo falando lá no tempo dele. Vamos ler aqui mais um texto, primeira carta de Tessalonicenses. Olha só o que diz aqui, no capítulo 4, no verso 16 e no verso 17. Por favor, acompanhe aí na sua Bíblia, 16 e 17, que diz assim, ó, porque o mesmo Senhor, o assunto é o mesmo. O assunto aqui é o mesmo. Paulo não fala de dois assuntos diferentes. Numa carta ele fala da vinda do Senhor de uma maneira, na outra carta ele já fala de outros. Não, o assunto aqui é o mesmo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o verso 17. Olha que lindeza de verso, o verso 17. Depois nós, por favor, abençoado, veja o que você está lendo. Depois nós, os que ficarmos vivos, depois nós, Paulo falando lá com os abençoados, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo, chamando para o seu próprio tempo, chamando para a sua própria época, a volta de Jesus. Porque o assunto aqui é o mesmo, a volta de Jesus nas nuvens. Então ele diz, depois nós que ficarmos vivos, nós quem, abençoados? Quem são esses nós que o apóstolo Paulo está falando? São eles lá, da época dele lá. Nós aqui que ficarmos vivos. Agora sim, nós que ficarmos vivos, não é eu, não é você. Você estava lá junto com o Paulo? Eu não estava. A minha mãezinha que está aqui na minha frente também não estava lá juntamente com o Paulo. Ele estava falando, nós lá, o povo dele lá. Mas vamos ler aqui mais um aqui, ó. Avança aqui uma carta, na segunda carta, ele trata do mesmo assunto, no capítulo 2, no verso 1. Ele fala assim, ó, 2:1. Ora, irmãos, rogo-vos, agora ele já está rogando, já o negócio aqui já é mais sério. Rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Nossa reunião com Ele. Paulo falando da participação dele e da igreja daquela época, dos irmãos daquela época, na vinda de Jesus, na vinda do Senhor, do tempo presente dele lá, da época deles. Paulo nunca lançou assim a volta do Senhor para o futuro. Olha, daqui a 2000 anos, olha, não sabemos quando vai ser. Não, ele sempre trouxe para a época dele ali. Nossa época aqui, nossa reunião com ele, nós que estamos vivos, nós seremos, nós vamos, tudo para a época dele. E veja bem, diferente da religião, o que Paulo pregava, o que Paulo ensinava, não era uma expectativa, não. Paulo tinha uma esperança, a esperança do apóstolo Paulo, que Jesus viesse naquela época. Não, vai acontecer logo. Não, isso não era uma expectativa. Por quê? Porque o que ele recebeu, Paulo recebeu, ele recebeu do Senhor ressuscitado. O que ele pregava, o que ele escreveu, ele recebeu do próprio Cristo. Por isso que ele fala, nós aqui. Ele estava certo disso, ele estava convicto. Essa informação ele recebeu do próprio Cristo, do próprio Deus. Gálatas capítulo 1, no verso 11 e verso 12, ele diz que o que ele recebeu, não recebeu de homem algum. Não é uma expectativa humana. Não. Isso aqui é uma certeza do Espírito, que o próprio Deus falou com o apóstolo Paulo. Ou não falou? Então, será que Deus iria falar algumas coisas para Paulo, revelar algumas coisas e outras não? Não, porque ele deixou bem claro. O mistério que estava oculto já foi revelado. Já foi revelado, abençoado. Isso também foi revelado ao apóstolo Paulo, que essas coisas seriam naquela geração, seriam naquela época, a volta de Cristo. Paulo nunca falou no futuro distante, que eu não sei quando vai ser, isso Deus não me falou, não, nada disso. Para nós. E veja bem,
Veja bem, abençoados, você que passou lá na religião, assim como eu também passei, o prazo dado pela religião para a volta de Cristo é diferente, muito diferente do prazo dado pela Bíblia. Diferente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Bíblia, o que ela fala? Breve, nesta geração, todos os apóstolos dizem que vai ser breve, cedo venho, e coisa rápida, seria naquela geração. Agora a religião, o que a religião diz? Ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém sabe, ninguém conhece. O que a Bíblia, o que os apóstolos, o que os profetas apresentam como uma certeza já acontecida, que é a volta de Cristo, a religião ela apresenta como uma esperança para o futuro incerto, porque, segundo a religião, Jesus pode voltar daqui a 5 minutos, como também pode voltar daqui a 5.000 anos. Não é isso? Essa é a expectativa, é a doutrina, é o que ensina a religião. É uma coisa incerta. Agora, o Evangelho, a Bíblia, os apóstolos, os profetas, têm como certo que iria acontecer naquela geração. Já aconteceu. Não é isso? Mateus 24, vamos ler aqui esse verso, porque é aqui que a religião se apoia para vir com esse engano, com essa mentira. Mateus 24, versículo 36. Diz assim, ó. Porque daquele dia, falando da volta do Senhor, porque esse capítulo aqui, o capítulo 24 de Mateus, ele só trata desse assunto, não é isso? A volta de Cristo. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Palavras de Jesus de Nazaré. Veja bem, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, não é isso? O invólucro ali que trazia o próprio Deus ali dentro. Mas unicamente, exclusivamente, meu Pai, o Espírito. O Pai sabia exatamente. Mas olha, isso aqui foi palavra de Jesus de Nazaré. Eu, quando estava lá na religião, eu sabia esse verso aqui de cor. Eu conheci isso aqui tranquilamente. A religião nunca me apresentou os versos anteriores. Mas vamos ler aqui a partir do verso 34, porque o assunto aqui é o mesmo. Você não pode pegar um verso aqui e trazer só aquele verso para você. Vamos ler aqui a partir do verso 34, que diz assim, ó, 34. Em verdade vos digo, também é Jesus de Nazaré falando. O mesmo que falou no 36, está falando no 34. Na verdade, vos digo que não passará esta geração. Qual geração? A minha, a sua ou a de Jesus de Nazaré? A de Jesus de Nazaré. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Tudo aqui do verso do capítulo 24, abençoados, ele está falando a respeito da volta de Cristo, lá dos últimos acontecimentos. Então, não se sabia dia e hora. Isso aí é verdade. No verso 36 diz, não se sabia dia e hora. Mas seria naquela geração. Geração de Jesus de Nazaré. Quantos dias e quantas horas existe dentro de uma geração? Ô, abençoado, teria até que fazer um cálculo aí bem perfeito para você falar, saber com certeza quantos dias e quantas horas. Exatamente isso. Ninguém sabia qual seria o dia e a hora. Mas Jesus falou bem claro, nesta geração, na geração dele, não é isso? A religião que é o problema, a religião que é um caso sério, né? A religião, ela defende a volta de Jesus para um futuro desconhecido. Por quê? Por que a religião ela defende? Não, olha, ninguém sabe o dia e a hora, está escrito que Jesus falou, e ninguém sabe o dia e a hora que vai acontecer. Por que a religião defende isso? Porque, abençoados, é vantajoso para ela. É um grande negócio, é um bom negócio para a religião que não se saiba, que não se tenha certeza do dia que Jesus iria voltar. Porque é um grande negócio. Se Jesus vai voltar, pensa por favor. Pensa comigo aí. Se Jesus vai voltar, segundo a religião, você precisa estar preparado. Não é isso? Um dia Jesus vai voltar nas nuvens, a igreja de Cristo tem que estar preparada, então você precisa se preparar. Então a religião, ela tem os meios para você estar pronto para esse dia. Primeiro ela diz, olha, não se sabe quando vai ser. Pode ser, talvez nem dê tempo de você chegar na sua casa, mas pode levar 5, 10 anos e você precisa estar preparado. E a religião
Tem, né? Diz ela ter os meios para você estar preparado. Você tem que estar congregando, você tem que estar dízimo, você tem que se batizar, você tem que estar submetido a eles lá, tem que obedecer às ordens da religião, para quando Jesus voltar, não se sabe quando, você vai subir com Jesus para os céus. É assim que diz, é assim que ensina a religião. Não é possível que Jesus volte. Vamos repetir. Não é possível que Jesus volte. Ele já voltou. Ele já voltou, abençoado. Já voltou. Vamos aqui avançar mais um pouquinho. Ó, vamos a Apocalipse. Apocalipse que é uma coisa, não é isso? No capítulo 1, no verso 7, vamos aqui apertar mais um nó. Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz assim, ó. Eis que vem com as nuvens. Uma visão, não foi revelação, uma visão que o apóstolo João teve quando estava naquela famosa ilha, né? Ilha de Pátimo, não é isso? Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Olha, isso aqui é outra coisa da religião. E todo o olho verá, até, acompanhe lendo, até os mesmos que os transpassaram. Até aqueles que os transpassaram iriam ver. E todas as tribos, 12 tribos, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos. Olha, veja bem, a religião, ela quer ver Jesus voltando nas nuvens, literalmente, não é isso? Porque eu pregava, né? Era escola dominical, e eu ouvia muito, e acreditava fielmente que um dia os céus iriam se abrir e Jesus iria aparecer nas nuvens. Hoje aqui no Rio de Janeiro, o dia está de chuva, né? Está chovendo muito, ontem à noite choveu bastante, o céu hoje amanheceu muito nublado, e eu pensava assim num dia como o de hoje, não, hoje Jesus não pode voltar, né? Porque o céu está tudo fechado, mas naqueles dias que o sol estava brilhando, aquele céu de brigadeiro, e as nuvens estavam passando, eu pensava, hoje Jesus pode voltar, porque diz que todo olho verá, e eu também vou ver. Abençoado, veja bem, saia desse engano. Olha só, vem com as nuvens que João escreveu, não é literal. Vem com as nuvens não é um acontecimento literal. Veja bem, isto é uma linguagem de figura própria dos judeus. Isso é coisa própria dos judeus, abençoados. Não vai acontecer. Isso não é literal, porque João escreveu, porque vem com as nuvens e todo olho verá. Isso não é literal. Isso não é um acontecimento real que vai acontecer. Não é isso. Olha, veja aqui, ó, Isaías capítulo 19. Vamos ver. Isso já aconteceu outras vezes. Isso é uma forma de linguagem dos judeus. Eles falavam dessa maneira. Capítulo 19, no verso 1, diz assim, ó. Isaías, profeta Isaías, muitos anos antes de Jesus de Nazaré, diz assim, ó. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira. Deus viria cavalgando numa nuvem ligeira e virá ao Egito. E os ídolos do Egito serão movidos perante a face do Senhor. E o coração dos egípcios se derreterá do meio deles. Então, diz que Deus, o próprio Deus, o Senhor, vem sobre o Egito, cavalgando, olha bem, olha o que você leu, cavalgando em uma nuvem. A mesma nuvem que João escreveu lá no Apocalipse. Uma nuvem ligeira, fazendo juízo e correção sobre o povo do Egito. Agora, a pergunta que nós fazemos a você, que acredita que Jesus vai aparecer nas nuvens, o céu vai se abrir, a pergunta é, alguém viu Deus cavalgando em uma nuvem ligeira lá no tempo do Egito? Algum egípcio estava lá passeando lá de bobeira lá, e quando olhou para cima, havia lá a nuvem lá. Não, abençoado, não. Vir sobre as nuvens, para os judeus, é uma linguagem de figura que significa correção, juízo sobre alguém, sobre uma nação. Quando eles escreviam, olha, virá nas nuvens, você não se preparava porque viria uma correção. Alguém seria corrigido, alguém seria chamado a atenção. É um tipo de linguagem, vem sobre as nuvens. Isso não quer dizer que Deus vai aparecer, que Jesus vai aparecer. Os egípcios não viram, os judeus também não viram, e você também não vai ver o céu se abrindo e Jesus aparecendo nas nuvens, porque isso foi escrito pelos judeus. Esta correção, esse juízo que João escreveu, vem com as nuvens, lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7,
todo olho viu, foi a destruição de Jerusalém no ano 70, na geração de Jesus de Nazaré. Quando Roma invadiu a cidade lá de Jerusalém, e ali cumpriu-se tudo que foi anunciado por Jesus no capítulo 24 de Mateus. Então você, abençoado, leia aí, perca um tempinho, não ganhe um tempo do seu dia, leia o capítulo 24 de Mateus, que você vai descobrir que tudo que Jesus anunciou ali já aconteceu. Tudo ali que anunciava, olha, quando essas coisas acontecerem. Olha, vamos ler aqui, o verso 21, Mateus 24, 21. Olha só o que diz. Porque haverá, então, grande aflição. Algumas traduções dizem grande tribulação, como nunca houve. Antes daquele dia, nunca houve uma grande tribulação, desde o princípio do mundo até agora. Também, tampouco haverá jamais, nunca mais iria acontecer. Houve uma grande tribulação. Houve uma grande tribulação. A religião, ela está esperando, não é isso? Quando Jesus voltar, eles mesmos não sabem se vai ser antes, se vai ser depois, mas acontecerá uma grande tribulação nesses dias, e está bem claro que o próprio Jesus falou que já houve e iria haver essa tribulação naquela geração mesmo, que ele falou que não passará essa geração e nunca mais aconteceria. Houve uma grande tribulação. E o verso 15, veja o verso 15 aqui, por favor. Mateus 24, verso 15, diz assim, ó. Quando, pois, virdes, olha, todo olho verá, pois quando virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que ele já havia anunciado esse acontecimento, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, iria acontecer uma abominação, uma destruição do templo de Jerusalém, que Jesus também anunciou nesse mesmo capítulo, no verso 1, verso 2 e verso 3, que iria acontecer essa destruição. E todo olho viu. Imagina você, o versos 15 e o verso 21 foram vistos por todos da época, abençoado. Todo olho verá uma cidade sendo destruída. O templo de Jerusalém foi destruído e todo olho que estava lá viu a cidade sendo cercada. Roma cercou a cidade e tudo foi destruído, tudo foi queimado e todos viram essa correção que diz lá Apocalipse capítulo 1, verso 7, que todo olho verá. Todos viram a correção de Deus naquele povo. Tudo que foi anunciado pelos profetas, tudo que foi falado por Jesus de Nazaré, foi cumprido na destruição de Jerusalém, ali no ano 70. Se você vê a história, lê lá a história do povo judeu, você vai ver que no ano 70 aconteceu tudo que Jesus havia anunciado. Naquela geração, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Já aconteceu, não vai acontecer mais. Todos viram, até aqueles que o traspassaram. E onde que estavam aqueles? Estavam lá, aqueles que traspassaram Jesus de Nazaré. Eles não estão aqui hoje para o céu se abrir, Jesus voltar, e eles verem lá Jesus. Não, eles já viram lá, já passou. Todas as tribos de Israel se lamentaram. Todas as 12 tribos se lamentaram quando viram a cidade cercada, quando viram a destruição, porque eles foram desobedientes a lei de Moisés, e a correção veio sobre eles. A correção foi feita, o juízo foi aplicado. Jesus voltou nas nuvens. É isso que diz as Escrituras, é isso que diz o Evangelho. Repetindo, voltar nas nuvens, abençoados. Voltar nas nuvens não é literal. Para os judeus, é fazer correção, porque foi escrito pelos judeus, tudo foi escrito pelos judeus. E você queria o quê? Que eles usassem um idioma nosso, um vocabulário nosso? De maneira nenhuma. João, quando escreveu, ele escreveu usando lá o mesmo idioma que usou, o mesmo vocabulário que usou o profeta Isaías. Vir sobre as nuvens não é literal. Vamos repetir mais uma vez, abençoado. Não é literal vir sobre as nuvens. É uma coisa figurada. Já aconteceu correção de Deus sobre uma nação, sobre um povo, que foi o povo de Israel, que aconteceu naquele tempo ali. Então, eles escreveram lá, Jesus vem nas nuvens, vem fazer juízo.
porque fazia parte lá do idioma deles. Eu passei anos da minha vida falando, olha, Jesus vai voltar, está escrito aqui, ó, ele vem nas nuvens. E eu pregava, eu falava, ensinava em escola dominical e falava com meus amigos do trabalho, muitos riam de mim e eu não entendia, mas hoje, graças a Deus, nós entendemos, nós cremos, porque está escrito, vir sobre as nuvens não é literal. E vamos repetir mais uma vez, não é literal, é uma forma de linguagem lá dos judeus, que significa correção sobre um povo. E esse povo foi o povo de Israel. Quando a cidade lá de Jerusalém foi cercada, lá pelo general Tito, lá de Roma, isso faz parte da história, você depois leia, pesquise, não seja preguiçoso como eu era, por isso fui enganado muitos anos, mas quando eu passei a ler, a estudar, eu conheci a verdade, Deus mesmo iluminou os meus olhos e eu pude entender a verdade. Tá bom, abençoado? Então, só falta o quê? Nós lemos aqui a ressurreição dos mortos e o arrebatamento, o que a igreja espera ansiosamente, né? Da igreja lá dos corpos, como é que vai funcionar isso? A igreja vai ser arrebatada, os corpos vão ser levados aos ares e estaremos lá com o Senhor para sempre. Isso é o que diz a religião, né? Que um dia onde você não sabe quando vai ser, um dia vai acontecer, que Deus vai vir, quando ele aparecer nas nuvens, vai haver um grande arrebatamento. Olha, vamos ver o que diz o Evangelho, porque isso era um mistério que já foi revelado. Vamos ver aqui o que diz o Evangelho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no verso 50. Diz assim, ó, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. E se você está chegando aqui agora, não conhece bem ainda, quando nós falamos Evangelho, nós falamos de Romanos e Hebreus, porque é o Evangelho da incircuncisão. Não falamos Mateus, Marcos, Lucas e João, porque isso não é Evangelho para nós. É verdade o que está escrito ali, com certeza, mas faz parte lá da lei de Moisés, do tempo de Jesus de Nazaré. Evangelho para nós começa em Romanos e vai até Hebreus. Então vamos ler aqui, ó. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no verso 50. Para você que está esperando que esse corpo aqui, ó, né, vá subir lá até as nuvens. Diz assim, 15:50. E agora digo isto, irmãos, Paulo escrevendo à igreja, irmãos, que carne e sangue, o que é a carne e sangue? A nossa participação nesse reino aqui, carne e sangue. Todo filho participa de carne e sangue. Escrevendo aos Hebreus 2,14, Paulo fala que os filhos participam. Filho não é carne e sangue. Filho participa de carne e sangue. E escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, ele diz assim, ó, e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem, ou pode? Não, ele diz que não podem herdar o reino de Deus. Não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Não pode. Carne e sangue não participa, abençoado. Não pode. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 17, ele diz que Deus é o quê? Espírito. Deus não é carne e sangue, Deus é espírito. O pacto que nós vivemos, depois que Cristo morreu e ressuscitou, abençoados, o pacto é do Espírito. Não é pacto de carne e sangue. E vamos repetir o que nós já falamos. Carne e sangue é a nossa participação nesse reino. Hebreus 2,14 diz lá que os filhos participam de carne e sangue. Todo filho, não importa onde está. Se está aqui nesse mundo, se está nesse hemisfério aqui, nessa terra, tem que estar participando de carne e sangue. Todo filho, assim como Jesus de Nazaré era a participação de Deus. O próprio Deus estava ali dentro daquele corpo. Todo corpo aí que é filho, quem está ali dentro é um filho de Deus, que é o Espírito. Corpo físico nenhum ressuscitou. Nenhum, abençoado. Nunca aconteceu dos cemitérios lá na época de Paulo, abriram lá os cemitérios lá, as catacumbas lá, não sei como é que era, e apareceu lá um monte de... Não, isso nunca aconteceu. E nem vai ressuscitar. E muito menos ser atraído às nuvens. Isso nunca vai acontecer, abençoado. De acontecer você estar aí passeando aí com a sua esposa, com o seu esposo, aí, não, isso não vai acontecer. Porque é tudo espiritual. É espiritual. O reino é do Espírito. O reino não é
não é carnal, isso não vai acontecer. Quando Paulo falou aqui, que os mortos ressuscitando, ele está falando de forma espiritual, não é forma carnal. Imagina você, eu não tinha explicação quando algumas pessoas me perguntavam assim, e o seu avô, que já tem 43 anos que ele morreu, né? O corpo dele morreu, e meu avô era uma pessoa temente a Deus, né? Zeloso por Deus assim, ele vai ressuscitar? Como, abençoado? Tem 43 anos que eu levei meu avô lá no cemitério aqui perto da minha casa, aqui, e ele ficou lá, não existe, nenhum lugar existe mais. Como é que vai ressuscitar? Não vai. Por quê? Porque o pacto não é de carne, o pacto é de espírito. E o meu vovô já está lá, já o espírito que estava dentro daquele corpo que eu chamava de avô, já está lá com o papai, para onde nós vamos quando deixarmos esse corpo aqui. O evangelho, ele não iria tratar, olha só, de uma transformação do corpo físico, de carne e sangue, depois que Paulo adverte em 2 Coríntios 5,16. Vamos ler aqui, ó, 2 Coríntios 5,16. Olha o que ele diz aqui, 5,16. Ele fala assim, assim que daqui por diante, depois que Jesus morreu e ressuscitou, a ninguém conhecemos segundo a carne. Não conhecemos ninguém segundo a carne. Então, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, como é que Deus iria tratar, querer levar esse corpo se ele não te conhece segundo a carne, abençoado? De maneira nenhuma. O próprio Jesus de Nazaré, quando ele estava por aqui, cumprindo lá o seu ministério, lá no capítulo 6 de João, no versículo 63, sabe o que ele disse? Disse Jesus, a carne para nada aproveita, abençoado. Não aproveita. Como é que você quer levar, pensar, entender que Deus vai subir? Não vai. E essa roupa que está no seu corpo, como é que vai ser? Não existe explicação para esse trem. Esse trem não vai sair da estação. Não adianta, porque o evangelho não diz assim. O pacto é do Espírito. Que transformação é aqui, ó, na mente. Na maneira de você pensar, na maneira de você entender, não tem como. O homem mais sábio lá, ele escreveu lá em Eclesiastes 12:7, que esse corpo aqui, esse corpo que você usa, vai voltar para o pó, porque ele veio de lá, ele foi formado lá do pó, ele tem que voltar para lá. Agora o espírito, não, aí é diferente. O espírito que é você, que sou eu, ele tem que voltar para Deus. Foi Deus que colocou ele aqui e pagou o preço que era necessário para ele estar aqui nesse tempo devido, na sua participação. Quando terminar esse prazo, esse corpo, esse espírito, aliás, vai voltar para Deus, e o corpo, como Jesus de Nazaré falou, não vai aproveitar para mais nada mesmo, vai ter que voltar para o pó e deixar de existir. Não é possível, veja bem, não é possível que Jesus volte. Não é, abençoado, não é possível, porque ele já voltou. E tem um detalhe aqui, ó. Eu não sei se você sabe, eu recebo que você já saiba. Se não sabe, vai ficar sabendo agora. Ele já voltou e habita no teu espírito, habita no nosso espírito. Nós somos moradia de Deus. Veja bem, 1 Coríntios 3,16. Temos aqui 2 minutinhos, vamos ler. 1 Coríntios 3,16. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito desse assunto. 3,16, ele diz assim, não sabeis vós, se você está esperando Jesus voltar nas nuvens, que ele volte um dia, então essa informação não chegou a você. Então eu recebo você com os olhos iluminados e essa informação chega em você agora. Não sabeis vós que sois, que você é, vamos falar mais claro, que você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? O Espírito de Deus, abençoado, ele habita em você. Então, quem é que você está esperando voltar? Se o próprio Deus, o Espírito de Deus já habita em você, está esperando ele voltar se ele já está aí? Ele já habita em você. Ele já faz moradia em você. Pessoal, não fique olhando para cima, não, porque ele já habita dentro de você. Tá bom, pessoal? Eu recebo que você tenha entendido, tenha compreendido. Já temos muito o que falar sobre esse assunto. São muitas evidências escritas aqui na Bíblia, nos profetas, Jesus de Nazaré, no Evangelho, em todos os livros tem muitas evidências escritas que ele já voltou,
porque ele já habita no nosso espírito, que você não tem que estar olhando para cima esperando, não. Você tem que olhar aqui, ó, para dentro aqui de você, onde ele está, e viver de acordo com o evangelho, porque no tempo certo, ele vai te pegar e vai te levar lá para estar com ele para sempre, como disse o apóstolo Paulo. A nossa mente que tem que ser transformada, a nossa forma de pensar tem que ser transformada, como disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Rogo, meus irmãos, pela compaixão do Senhor, que transformeis a vossa forma de pensar, de entender. E a nossa forma de pensar hoje é de acordo com o Evangelho. Porque se você for pensar de acordo com Moisés, de acordo com o Velho Testamento, você vai ficar olhando para cima igual um bobo. Me desculpe falar isso, porque é assim que eu ficava, olhando Jesus voltar, e quando acontecia algum barulho, um estrondo, assim, quando eu era bem novinho, eu morava perto de um lugar que era um paiol lá do exército, né? Mas aconteceu um certo dia lá, um descuido lá do soldado lá, o negócio explodiu, mas fez um barulho. Meu irmão, o que tinha de igreja ali perto, correndo, falando que Jesus já estava voltando, porque vivia no medo, sem entendimento, sem conhecimento. Mas Jesus não voltou, porque ele já voltou. Abençoado, receba que tudo está bem na sua vida, receba que você entenda que ele já voltou e entenda que ele já habita no teu espírito. Tá bom, abençoado? Abençoados com todas as bênçãos. Mais uma vez eu te peço que compartilhe aí a mensagem para que essa verdade, mesmo que não muito bem explicada, chegue aos nossos irmãos, porque Deus mesmo vai iluminar o entendimento e essa pessoa vai procurar saber mais e com certeza, assim como fez comigo e fez com você, vai iluminar os olhos e essa pessoa vai entender, vai viver de acordo com o Evangelho da Graça. Abençoados com todas as bênçãos. Até o próximo domingo, querendo aí o Eterno, aquele que habita no nosso espírito, permitir. Tá bom, abençoado? Melhor domingo, melhor dia para todos. Amém.